Hoje nós vamos ver como utilizar o Simple Present, ou seja, o presente simples com as rotinas do nosso dia a dia. Nós vamos aprender algumas terminologias e como falar. E tudo isso a gente vai ver com a matéria de jornal, que é uma coisa muito mais prática e útil para o seu dia a dia. Olá, tudo bem? Meu nome é Danila e meu objetivo é te ajudar com seu desenvolvimento de carreira. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Simple Present. A gente vai ver algumas matérias de jornais e rotinas, aonde eles estão realmente utilizando o Simple Present no dia a dia. Porque na prática é isso que vai interferir quando você tiver que utilizar, seja no seu ambiente de trabalho, seja numa viagem, seja no intercâmbio. Se isso faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, que nós postamos dicas úteis e práticas toda semana. Agora, sem mais delongas, vamos direto para as matérias de jornal. I wake up at 7, take a shower and have a cup of black coffee. I am quiet because my wife loves to sleep late. First thing is one of my favorite times to read because my mind is pretty blank, pretty relaxed. I am up at 7 because we hear the kids playing. My wife starts breakfast. I come down 15 to 30 minutes later and make coffee black with sugar. We have breakfast at home. Então, basicamente, a gente usa o Simple Present para diversas situações. Uma delas é para falar sobre a nossa rotina do dia a dia. Então, aqui no exemplo, no primeiro exemplo, a gente viu I wake up at 7. E depois no segundo exemplo, I am up at 7. Ou seja, nos dois casos, wake up e o I am up quer dizer a mesma coisa. A pessoa está falando que ela levanta da cama, que ela começa o dia às 7 horas da manhã. Depois, dentro das rotinas matinais, ela fala I have a cup of black coffee, no primeiro exemplo. E no segundo ele fala, we have breakfast at home. Então, é muito comum utilizar o verbo have quando você está mencionando que você vai se alimentar, seja para fazer um café da manhã, almoço ou jantar. O have tem diversas utilidades. No primeiro exemplo, ele fala, I take a shower and I read a book. Ou seja, eu tomo um banho, eu leio um livro. São algumas das típicas rotinas matinais. E aqui alguns outros exemplos de rotina matinal. I run every day. Or I meditate 10 minutes. São típicos exemplos de rotinas matinais para você ter uma boa qualidade de saúde de vida, cuidar do seu corpo, da sua mente. Então, são verbos que a gente utiliza no dia a dia para poder falar um pouco sobre o nosso presente simples. Então, o Simple Present a gente vai usar muito para situações permanentes. Que nem você vive numa cidade. I live in London. Ou, por exemplo, você trabalha num lugar. I work at bank. Então, você está usando numa situação permanente. Uma outra coisa que faz referência para dizer que está usando o presente simples é quando a gente utiliza usually, always and never. Então, sempre quando a gente vê textos que está escrito usually, always, never, é alguma coisa que está ligada a uma situação presente. Então, é uma das coisas que ajuda a gente a identificar o que é o presente simples. Mais do que se importar sobre simple present, qual é a terminologia utilizada para aquele tempo no inglês, é a gente entender o contexto. Uma das primeiras coisas que a gente aprende a falar é sobre o nosso dia a dia. E o Simple Present ele é muito utilizado e é muito útil. A gente pode encontrar diversos textos na internet utilizando o Simple Present. Se você colocar coisas sobre morning routine, que seria sobre rotina matinal, você vai encontrar diversos sites e coisas interessantes com textos para você utilizar para estudar. Que assim você consegue pegar um pouco do vocabulário de diversas formas diferentes, em textos de jornais, revistas e sites, que te ajudam a entender pelo contexto, sem ter que ficar sempre preocupando sobre qual é a terminologia, qual é o tempo verbal e como que funciona. E só fazendo uma revisão, todos os verbos que a gente utilizou com o he, o she, o it, ele vai ter um S no final. Então, a gente tem que se atentar com a conjugação do verbo também. Então, é muito bacana a gente aprender um pouco de inglês utilizando com as coisas do dia a dia. Então, de repente, no YouTube, colocar vídeos sobre rotina matinal, você vai escutar bastante vocabulário e começar a assimilar. E a minha pergunta é, você tem uma rotina matinal? Do you have a morning routine? Espero que todo esse conteúdo tenha te ajudado, que você aprenda coisas novas e que você comece a utilizar no seu dia a dia, em pequenas rotinas, falar um pouco sobre o que você faz em inglês. Isso vai te ajudar muito, que você consiga, no dia a dia, aplicar tudo que a gente está aprendendo em inglês. E que isso realmente te ajude a desenvolver na sua carreira e chegar no seu próximo nível.